Isso aqui seria a órbita de Vênus, isso aqui é a órbita de Mercúrio, o Sol está aqui, né? Isso aqui é umas 5 vezes maior que a Terra. Isso aqui é uma arca. Aí em fevereiro de 2020 aconteceu o seguinte, observem, essa nave ela vem numa velocidade impressionante, se aproximando da Terra e ela solta uma borrifação em cima da Terra. Só dar um play aí de novo, só para a gente ver de novo. Ó, estranhamente, isso aqui ó, é uma borrifação que ela soltou na direção da Terra. Estava no início da pandemia. Essa borrifação aqui, ninguém sabe, mas salvou a humanidade. E assim, só para lembrar, quantas arcas saíram de Awai-Lingam para o universo? Eu não sei. Eles sabem. Quantas arcas saíram de Awai-Lingam para esse sistema solar? Várias. Ontem a gente falou de uma, a de Astronomos, que trouxe Nomo e 4 pares de gêmeos, e Astronomos é descendente disso aqui. E eles vieram numa supernave para cá, só que essa nave teve problemas, aqui ficou, aqui foi sucateada, criaram outras coisas, se espalharam por aí, mas era uma nave, era uma arca, com a mesma simbologia da Arca de Noé. Não era só a vida, a moda siriana que veio nessa arca, veio mais. Só que não foi usado. Os sirianos nunca usaram. Os sirianos guardaram para povoar satélites de outros mundos. Mas como eles ficaram esperando pela confirmação do sonho, que Ama, ou seja, o Javé da história, havia passado para Nomo e isso nunca veio, eles até hoje aguardam isso. Mas eles ocuparam a Terra e influenciaram em tudo, como a gente viu ontem. Porém, lá na Lua, no lado escuro da Lua, tem esse troço caído lá. Ó. É uma arca. Essa foto, eu já mostrei em outras, já falei disso em outros momentos, é muito complicado. Houve tempos em que somente sondas norte-americanas e russas, nos anos 60, 70, 80, foram para a Lua. Que horas eu tenho que fazer o intervalo? Daqui a meia hora, é isso? Meio-dia? Rússia e Estados Unidos mandavam sondas que fotografaram a Lua, depois foram para Marte. Mas hoje em dia tem sondas russas, americanas, japonesas, paquistanesas, da Agência Espacial Europeia, vários tipos de... Então não dá para esconder mais as informações que antes só Estados Unidos e Rússia aqui. E Estados Unidos fez o programa Apollo, mas só foi até Apollo 16. Mas sempre surgiu um boato de que houve, sim, missão Apollo 17, 18, 19, 20 juntos. Juntos o quê? Estados Unidos e Rússia. Fizeram essas últimas 4 missões juntos. Porque um sabia que o outro sabia do mesmo que ele sabia. Ou seja, Estados Unidos dizia, eu não tenho segredos. A Rússia sabe o que eu sei. E nós sabemos os que os russos sabem. John Kennedy, 2 meses antes de morrer, ele chamou os 12 majestosos, que havia sido criado por Eisenhower desde a queda de um OVNI do Novo México. E John Kennedy disse, olha, eu estou tendo muito problema. Já 2 ou 3 vezes que eu e Nikita Khrushchev quase a gente detona uma guerra mundial devido a essas coisas que aparecem. Então, estou estabelecendo um acordo e nós vamos criar uma comissão. Estados Unidos e Rússia, são 8 pessoas, e essa comissão, antes de qualquer perigo que eu venha detectar, ou que o presidente da União Soviética, primeiro-ministro, detecte, essa comissão que vai nos dizer, porque vai ter 4 americanos, 4 russos, então é a forma que nós temos de evitar uma guerra mundial por acidente. Os majestosos, ou seja, os 12
que haviam sido escolhidos na época de Eisenhower. Isso não vai dar certo, presidente. Não, eu não estou perguntando a vocês. Estou dizendo que eu vou fazer. Vocês não estão aqui no meu lugar. Então vocês ficam com esses orçamentos secretos, eu respeito tudo, mas eu não quero correr esse risco. Durante esse tempo aqui, Forrestal, que era um dos 12, foi suicidado. O rapaz caiu de um 9º andar de um hotel qualquer. Quando John Kennedy estabeleceu o nome dos 4 norte-americanos que iriam compor a comissão, nenhum dos 4 pertencia aos majestosos. Ele morreu 2 meses depois. É uma história estranha, mas de histórias estranhas, conspiratórias. A vida vive e nós vivemos junto com ela. E o fato é que, depois disso, a Rússia e os Estados Unidos decidiram, então, fazer missões secretas. E, teoricamente, as Apolos 17, 18, 19 e 20, Apolo-Soyuz, fotografaram isso aqui no lado escuro da Lua, ou seja, no lado que permanece sempre escuro. E essa foto aqui, ela já foi questionada de muitas maneiras, mas a NASA não diz nada e ninguém consegue provar que isso é falso. Só que tem um detalhe. Quando os biodemos chegaram aqui na Terra, a família Vol, algumas vezes, foi para a Lua e para Marte, nas naves que tinha então. E os Estados Unidos digam o que quiser, mas o espírito que me anima tem as memórias e disponibilizou para o seu ego de ele, como Vol, numa das visitas à Lua, essa arca aqui já estava lá, caída. Alguns Vol se lembram disso, ou todos se lembram, a moda Vol, a moda humana é mais complicada. Diante dessa evidência, eu comecei a estudar esse assunto. E, para minha surpresa, começou a surgir na internet, 2004 adiante, notícias de que um fulano de tal, lá da Rodésia, tinha sido um dos tais astronautas da Apolo 20, e agora, já em idade avançada, foi morar na África, e começou a liberar filmes que ele tinha, da Apolo 20, porque a Apolo 20 entrou, os membros, 2 dos 3 membros da Apolo 20, entrou nessa arca. Os Vol, na época, não entraram. Mas essa arca é gigantesca, né? Vendo mais de perto, ela é totalmente diferente do solo lunar. E em termos de perspectiva de tamanho, olha o tamanho da jovem, comparado com um transatlântico, o Queen Mary, ou comparado com a Torre Eiffel. Olha o tamanho da arca. A de astrônomos era maior. Essa daqui, esses 3 caras, ou melhor dizendo, 2 dos 3, eles entraram, filmaram, encontraram aqui 2 pilotos femininas, com seios, uma protuberância aqui na testa, como se fosse um terceiro olho. O Aoi Lingam, por ser um forno de Shiva, e Shiva tem várias gerações de seres formados em Aoi Lingam, nasceram com esse troço aqui. Essa figura tem. Essa é uma das figuras que estava dentro da nave. Eles trouxeram para a nave Apolo 20, trouxeram para a Terra, não conseguiram trazer a outra. E na internet tem vários filmes, porque esse cara, esse astronauta, ele liberou, deles retirando todo, aparece os seios dela aqui, há todo um processo. E assim, eu tenho, enquanto Rogério, o privilégio, ainda que eu não use para certas coisas ou para muita coisa, de pelo menos checar um banco de memória espiritual do espírito que me anima e ver, ou ele próprio me informa, para que eu possa distinguir mais facilmente, para o meu próprio tirocínio,
o que eu posso considerar como plausível, ainda que absurdo para muita gente, ou não. E isso, para mim, é terrivelmente plausível. Até porque, em tese, essa história ainda vai explodir um dia. Terá que explodir. Mas, assim, isso aqui é só o exemplo do que a gente está chamando as arcas de Awalingã. Segundo esse astronauta da Apolo 20, o que tem de tubos de ensaio com códigos de vida de espécies dentro dessa nave, eles não conseguiram ver tudo. Detalhe, pelos cálculos de métodos de datação, esses dois astronautas fizeram e chegaram a uma conclusão absurda para a lógica deles. Essa nave caiu aqui há cerca de 1 bilhão e 500 milhões de anos atrás. Ou seja, há cerca de 1 bilhão e 500 milhões de anos atrás, se isso for real, o forno Awalingã já tinha projetado a polaridade masculino e feminino, se é que a gente pode assim falar, porque as duas astronautas eram femininas, vamos assim dizer, e é mais ou menos isso, 1,8, 2 bilhões de anos que me foi falado, só que o cérebro aqui ainda é radiado, não é bilatério. Então vejam como o assunto é maluco. Que assunto? As migrações de vida que esses deuses astronautas trouxeram não só para a Terra. Parece que isso aqui ia ser semeado na Lua. Só que houve um acidente que ninguém sabe exatamente como. Provavelmente a caixa preta, como se diz, de um avião que cai e você recupera a comunicação dos pilotos antes da queda. A caixa preta dessa nave deve existir. Alguém um dia deve estudar isso e perceber o que houve, quando foi efetivamente. Mas pelo menos 400 mil anos essa nave já está caída lá, porque os VOL tiveram lá e isso foi visto. E programou-se voltar lá, mas nunca se conseguiu para fazer esse tipo de estudo. Então vejam bem. A questão é, quantas arcas, lá vou eu de novo, saíram de Awalingã com genética para ser semeada, moléculas com código de vida, tipo que foi semeada aqui na Terra 3,8 bilhões de anos atrás, e que a vida surgiu na Terra porque essa molécula foi colocada aqui. Aí 1,5 bilhão de anos atrás surge essa arca, mas não vingou. Observem, não vingou. O Astrônomos veio para cá, também não fez nada, porque a natureza terrena já estava avançada e eles ficaram aguardando. Mas por que eu estou falando isso? Para a gente ter noção de um painel de como as coisas foram acontecendo e aconteceram. Não é Deus. Não é do jeito que a gente foi levado a pensar. A coisa é terrivelmente mais complexa e cheia de acidentes, cheia de problemas. E a vida que surge e sobrevive é a que resulta desses fatos. Vamos então fazer um intervalo, depois a gente vai estudar outros painéis desse jogo de astronautas interagindo com a Terra e nós humanos o que temos a fazer nesse contexto. Então 15 minutos de intervalo e voltamos. Então assim, eu vou logo falar com vocês sobre um assunto de uma outra arca. E depois eu volto. Eu vou ter que inverter aqui. Né? Então assim, daqui a pouco. Eu vou falar agora de outro assunto, mas depois eu faço o link. Nos anos 80 e 90, a Marinha norte-americana lançou algumas sondas. E essa sonda subiu. Aqui ficou o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, ou seja, o nível dos planetas. Faz de conta que todos os planetas giram aqui nesse plano. Aqui está o Sol, Terra, Marte, Júpiter, Saturno.
E essa sonda subiu e ficou aqui. Ela filma diariamente tudo daqui, pega o Sol e os planetas mais próximos ao Sol até o cinturão de asteroides. E assim, em fevereiro desse ano, sim, essa sonda filma e está na internet para quem quiser pegar. Em fevereiro de 2020, isso aqui, ó, entrou no sistema solar de repente, e isso aqui, esse pontinho aqui é a Terra, isso aqui seria a órbita de Vênus, isso aqui é a órbita de Mercúrio, o Sol está aqui, né? Isso aqui é umas 5 vezes maior que a Terra. Isso aqui é um arco. Aí em fevereiro de 2020 aconteceu o seguinte. Observe. Essa nave ela vem numa velocidade impressionante, se aproximando da Terra e ela solta uma borrifação em cima da Terra. Só dar um play aí de novo, só para a gente ver de novo. Ó, estranhamente, isso aqui ó, é uma borrifação que ela soltou na direção da Terra. Estava no início da pandemia. Essa borrifação aqui, ninguém sabe, mas salvou a humanidade. O problema era muito mais sério. Isso aqui aconteceu. Quem me mandou isso? Nos dias 3, 4, 5 de março, meu corpo estava para morrer num hotel em São Paulo, em 2020. E de novo houve um problema que eu não vou aqui falar, mas assim, a coisa foi meio complicada. E nessa situação, os seres me explicaram que a nave de Sofia, uma das naves de Sofia, tinha entrado no sistema solar para debelar 2 problemas. Num deles, quando ele fez isso, Sofia, a nave foi agredida, isso não está filmado. E a outra foi essa borrifação que a nave soltou em cima da Terra. A gente nunca vai compreender isso aí. A gente vai sempre raciocinar em cima das evidências da questão do vírus, mas o problema é mais complexo. E o interessante é que esse filme, para existir, ele tem que ser decupado, porque a nave, essa sonda da Marinha, ela filma tudo isso, mas a imagem não aparece tão clara assim. Você tem que primeiro laboratorialmente decupar a imagem, e uns 4 ou 5 meses depois, no mês de março, Cacilda me mandou isso aqui e disse, olha que coisa interessante. Aí eu fui ver, fui estudar. Ou seja, eles tinham me dito que uma nave de Sofia tinha entrado no sistema solar. Mas eu só vim ver isso aí uns 4 ou 5 meses depois, quando Cacilda me mandou isso aí. Então vejam, essa navezinha aqui, ela é 5 vezes maior do que a Terra. Coloque um play aí mais uma vez, eu garanto que eu lhe pago os R$10 que eu prometi. Você não se levanta mais. Pronto. Ricardo, mais R$5 então. Na verdade, do filme inteiro, é porque eu peguei o mais curto, ela vem daqui. Aí quando chega ele solta. Mas assim, essa nave. Direcionada. É o projeto. Obrigado. Olha lá, velocidade. Obrigado, Rick. Então assim, essa nave aqui, ó, ela é
tem um centro que já é gigantesco, maior do que a Terra. Tem essas coisas aqui, aí a gente pensa que isso aqui é espaço vazio, mas não é. Aqui dentro também tem coisas, e na borda é que está a riqueza dela. Isso aqui é uma das naves de Sofia. Uma das. Aquela outra arca, aquela arca que a gente viu caída na Lua, ela é do tamanho de Manhattan, da ilha de Nova York. É um pedacinho. Essa aqui é muito maior que a Terra. Tem naves que são do tamanho de um planeta gigante. É um planeta artificial que se movimenta e os seres moram ali. Não é mais um planeta geologicamente elaborado, é um planeta artificialmente criado. O futuro de todos nós é morar nesse tipo de coisa. As civilizações mais avançadas do universo, elas já vivem nesse tipo de situação, e do mesmo jeito que a gente, o mineiro diz, ou a praia, aí tem que atravessar o Espírito Santo, o rio, para ir a uma praia. Quem mora numa nave dessa diz, estou com vontade de uma praia, vamos passar ali 2000 anos num sistema que tem mundos aquáticos, estaciona. Há mil formas de se existir que a gente nem imagina. A moda humana é só essa que a gente está inventando ainda. Nós somos novinhos. Nós não temos 40 mil anos de exercício de racionalidade decente. Na verdade, a gente não tem nem 10 anos ou 100 anos de racionalidade decente, porque é o controle da mente bicameral. Mas só aqui um detalhe. Se esses seres que pretendiam atacar a Terra e atacar, mas só que esses seres que fizeram esse ataque no ano 2020 não são deste universo, é do universo vizinho. Então junta um problema de geopolítica, porque nesse universo biológico só tem Sofia como suzerano, mas nesse aqui tem uns 5 ou 10 que querem ser a rebimboca da parafuseta, como diz Fernandinho Rezende. Só que esse universo aqui está se acabando, aí eles estão querendo vir para cá, e aqui está Zeus, está Shiva, está um monte de gente de Shiva, um monte de gente de Vishnu, um monte de gente de Brahma que nem mais está aí, e essa turma toda quer repetir o Ragnarok 1 que houve há 300 milhões de anos atrás, quando a vida em Marte foi destruída. Essa turma agora está em cima da Terra. Sofia protege. Essa borrifada aí é igual a gente na fazenda dar uma borrifada nos bois. Para a gente continuar os atos. Não é um gesto amoroso, compreendam. É só uma estratégia de ordem e caos que está em curso. Sofia nos ama. Sofia não ama ninguém. Ele não tem o lado emocional. Biodemo ainda não roda a cabeça desse jeito. Mas o Espírito de Sofia, que é o de Jesus, nos ama. Pode até amar, mas não adianta bulhufas nenhuma, porque o amor de um Espírito é o amor de um Espírito que lá a espiritualidade vem nos enche, mas fora isso... Não, mas será que Sofia já não veio salvar a humanidade antes da vinda dele, porque o Espírito dele, que é Jesus... Pode ser, não vou dizer que não é. Mas assim, vejam como a vida humana é frágil, se isso for verdade. Nós somos atacados por um vírus e por duas outras componentes. Aí Sofia, essa coisa veio aí em 2020, no início, e obstaculou os 3 processos. Um deles resultou em agressão a essa turma que estava nessa nave. O próprio Sofia foi agredido, porque eles não sabem lidar direito com esse universo vizinho ainda. Então essa turma cria umas maneiras de chegar muito junto a unir os 2 universos e atacam. Então, nós não sabemos de nada.